Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez orando a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, versículo 32, que diz: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Já oramos esse versículo aqui. Eu acho tão interessante esse versículo para orarmos. Esses homens estavam caminhando a caminho de Emaús, logo após a morte de Jesus, e eles vinham comentando. E o Senhor Jesus, o Senhor se aproximou deles e começou a conversar com eles. E, de repente, eles pediram para o Senhor entrar e passar a noite com ele, porque já estava tarde. E o Senhor fez com que ia para mais longe, mas decidiu entrar. E quando o Senhor decidiu entrar, o Senhor vai e é convidado para uma refeição, e o Senhor ora com eles. E aí o senhor sai de onde eles estão, desaparece. E eles dizem: Olha, era o Senhor, era Jesus que estava conosco. E eles dizem, um diz para o outro: Olha, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha que interessante. Eles falando, reclamando e tristes porque Jesus havia morrido. E Jesus ressuscita e vai com eles, ao lado deles. E eles não o reconhecem. Não o reconhecem. E Jesus agora começa a abrir as escrituras, a falar das escrituras para eles. E eles dizem, logo depois que o mestre desaparece, logo depois que Jesus desaparece, eles falam: porventura não ardia os nossos corações? Um olha para o outro e diz: não ardia os nossos corações quando ele, pelo caminho nos falava? O que eu aprendo, Jesus? É tão pouco tempo para eu falar sobre isso. Mas o que eu aprendo, Senhor Jesus, com essa oração, é que eles estavam tristes, estavam chateados. Haviam, haviam chegado deles a notícia e eles viram, ouviram, presenciaram e viram que Jesus, o Senhor, havia morrido. Que o Senhor havia sido crucificado e havia morrido. Mas o que eles não entenderam é que agora o Senhor havia ressuscitado e estava andando com eles. O que eu aprendo primeiro nessa primeira parte, e talvez essa oração dure ou 2 ou 3 dias, nesse ministério, orando a palavra, nessa pequena oração. Talvez eu volte a fazê-la novamente amanhã, para terminar esse assunto, ou tentar minimizar, para que todos entendam. Mas a primeira coisa que eu entendo nessa situação é que a presença de Jesus nos faz conversar um com o outro. E disseram um para o outro. A presença de Jesus nos aproxima. A presença de Jesus conosco traz o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Quando Jesus está no lugar e nós estamos falando dele, eles falavam dele. Não perceberam que ele estava ali, mas o assunto era ele. E quando o assunto é ele, aleluia, nós sentimos a presença dele, mesmo sem saber onde ele está, mesmo sem saber o que havia acontecido. Eles conversavam sobre o Senhor Jesus. E o Senhor já se manifestou através da palavra. E eles disseram: porventura não ardiam os nossos corações? A primeira coisa que eu aprendo: quando o Senhor está e nós falamos do Senhor, todos sentimos algo em nosso coração. Porque o Senhor está ali. O assunto é o Senhor. E por isso o Senhor disse:
Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Oh, coisa linda! Oh, coisa linda! Oh, coisa maravilhosa! E a segunda coisa que eu aprendo de forma rápida, Jesus, é que quando eles falavam do Senhor, ardia o coração. Ardia o coração dos dois. E eles disseram para o outro, porventura não ardia em nossos corações. A primeira coisa, quando o Senhor está, o assunto é o Senhor, e todos falam do Senhor e sabem que o Senhor está ali. A tua presença, a segunda coisa, a tua presença traz reações em nós, que nós não entendemos. Por exemplo, arder o coração. Nós não entendemos como explicar o coração ardendo. Mas ardendo é o coração pegando fogo. Um sentimento de fogo do Espírito Santo em nossos corações. O coração começa a arder e começa a ter alegria, porque o assunto está ali e o assunto chegou. Aleluia, aleluia. E a terceira coisa que eu aprendo nessa pequena oração, Senhor, nesse pequeno texto, é que quando eles estavam ardendo o coração, eles estavam caminhando, ninguém estava parado. Eles estavam falando de Jesus, caminhando. Isso me lembra do evangelismo. Isso me lembra de falar do Senhor pelo caminho, andando, falando de Jesus. Por onde eu passar, falando de Jesus. Aonde eu for, falando de Jesus. O que eu conversar, o assunto é Jesus. E Paulo disse: eu não me tenho outro assunto a falar, a não ser da cruz de Cristo, a não ser do próprio Cristo. Eu não tenho outro assunto para falar. Oh, coisa maravilhosa. Oh, coisa linda. Eles não estavam parados. Estavam caminhando e falando de Jesus. Oh, aleluia! Estavam caminhando e falando sobre o que havia acontecido com Jesus. Nós temos a chance hoje de caminharmos e evangelizarmos e falarmos de Jesus. Falarmos do que Jesus está fazendo na nossa vida. No caminho, falando de Jesus. Estão no caminho, falando de Jesus. Estão no caminho, proclamando Jesus. Estão no caminho, contando o que aconteceu com Jesus. Coisa maravilhosa. Coisa linda, Senhor. É estar no caminho. Estar no caminho. E falando do Senhor. Falando o quê? De Jesus. O que aconteceu com Jesus. O plano de Jesus para nos salvar. O plano de Jesus para nos levar de volta a Jerusalém. Indo para Emaús. Mas era necessário esses dois discípulos voltarem para Jerusalém. Porque o Mestre, o Senhor Jesus, o assunto que eles falavam pelo caminho, o assunto que fazia arder os corações, o assunto estava vivo, o assunto estava presente. O corpo de Jesus, que havia sido colocado na sepultura, agora estava presente no meio da conversa, na conversa, com a conversa e no caminho, caminhando junto com todos os assuntos ali. E o assunto era o próprio Jesus. Meu Deus, eu te peço isso e já te agradeço, no nome daquele que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Deus.